Olá, bom dia a todos. Uma ótima quarta-feira para todos nós. E hoje eu estou falando aqui, dando bom dia a você que aí leva e tem a sua vida financeira, não é? As suas contas em dia, que paga os seus tributos, que não deve nada a ninguém, não é? A não ser o amor com que Cristo te conquistou, com que Cristo morreu lá na cruz por você. É isso mesmo que diz a palavra de Deus, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre nós pagarmos as nossas contas, não termos dívida, não devemos nada a ninguém. Eu sei que isso é um assunto que muitas pessoas às vezes têm dificuldade, não é? Por algum erro, não é? No passado, estão hoje tendo que pagar a consequência, não é? De uma dívida que contraíram, ou de ter sido fiador de alguém, ou enfim, de não ter se controlado financeiramente e ter gastado além daquilo que poderia pagar, não é? Ou até mesmo do jeito que está a situação financeira do país, e não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares também, em que há uma dificuldade aí maior financeira, não é? Em que as pessoas até sabem e têm ciência do número elevado de tributos, de impostos, não é? Nós vemos aí vários impostos, suba das coisas, não é? O alimento, gasolina, que estão aí falando bastante, não é? Medicamentos, quem precisa aí de medicamentos controlados, enfim, de alguma medicação. Então, tudo isso vem subindo. O vestuário totalmente também, tudo está com preço realmente além, um preço elevado, que para muitas pessoas isso está sendo um problema porque não conseguem pagar as suas contas, não conseguem pagar as suas dívidas e muitas vezes há pessoas que se indignam com tudo isso e resolvem não pagar. Simplesmente resolve não pagar mais suas contas ou então não querer pagar tributos. E aí começam a dar desculpas e até mesmo a sonegar, não é? Tem muitas pessoas que sonegam nota fiscal, há muitas pessoas que conhecem, né, a palavra de Deus. Aqueles que conhecem, nós não podemos fazer isso. Isso é contra a palavra de Deus, né? Eu vou ler aqui uma passagem em que Jesus falou aqui com os discípulos sobre pagar os tributos, pagar tudo aquilo que nós devemos, mesmo que não seja justo, não é? Mas nós temos que ter e dar o bom exemplo. Nós temos que fazer dívidas que nós podemos pagar e se nós contrairmos dívidas que porventura nós não nos controlamos, nós temos que ser fiel também e tentar pagar, pedir a direção a Deus e com certeza Ele vai te dar condições de você acertar e não ficar com seu nome aí no SPC, Serasa, enfim, não ficar com o nome sujo na praça, como dizem por aí. Você vai pagar tudo aquilo que você deve e não vai dever nada a ninguém, nenhum centavo sequer. Ao contrário, né? Aqui eu não trouxe até a mensagem sobre isso, mas você terá para emprestar e até doar, mas não vai pegar emprestado e também não vai ficar devendo nada a ninguém. Eu gostaria de fazer a leitura com vocês lá de Mateus, no capítulo 17, do versículo 24 ao 27. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por você. Foram aqui os cobradores de impostos até Jesus e perguntaram para Simão, encontraram Simão e disseram: Vem cá,
o teu mestre aí não paga os impostos, nós vamos aqui cobrar. E aí o Simão Pedro falou sim, ele paga sim. Entrou, né? Aqui estava aqui como Simão Pedro, estava olhando se estava como Simão Pedro. Aí Pedro entrou, não é? E Jesus já sabia o que Pedro iria dizer e falou para ele, não é? De quem os reis cobram, não é? Os tributos ou o censo. De quem que os reis vão cobrar? Dos filhos ou dos alheios? E aí o Simão disse, claro que é dos alheios, né? Dos filhos ele não vai cobrar, porque o rei não vai cobrar imposto dos filhos, não vai cobrar tributo dos seus filhos. Assim como nós, pais, quem é pai, quem é mãe, e você que é filho, os seus pais não cobram tributos de vocês. Você morou um bom tempo com seus pais e provavelmente, claro, depois que você começou a trabalhar, ainda morando lá, você pôde ajudar financeiramente. Mas até uma certa idade você não pagou nada. Ao contrário, eles deram tudo para vocês. E aqui Simão Pedro disse, são os alheios. E Jesus falou para ele, sim. Mas para que não escandalizemos a eles, vai lá, pesca, e o primeiro peixe que subir, você abre a boca e lá vai ter dinheiro, né? Que são as que ele chama aqui na época do valor, né? Stater. Era o valor da época que aqui eu não sei exatamente transformar para a nossa moeda em real ou outra, né? Mas era o dinheiro da época que pagaria o imposto, tanto dele quanto o de Simão Pedro. E aí Simão Pedro fez o que Jesus ordenara, foi lá, buscou o dinheiro e pagou o imposto. E aqui Jesus nos ensina então para que não venhamos escandalizar a ninguém. Devemos pagar o tributo. Por mais que o Senhor Deus é dono da prata e do ouro, Ele que fez todas as coisas, Ele é dono de tudo. Portanto, nós que cremos nele, cremos na obra do Senhor Jesus Cristo, somos chamados de filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós não teríamos que pagar imposto nenhum. Porém, para que não venhamos escandalizar, para que venhamos viver nessa civilização, nessa sociedade, na lei que há hoje, nós então pagamos os nossos tributos, pagamos as contas, pagamos a água, pagamos a luz, pagamos o telefone, pagamos impostos no banco, pagamos imposto sobre o carro, pagamos imposto sobre a casa que nós temos, sobre aluguel, enfim, mercado, vários produtos, vestuário e aí por diante, tudo. Em tudo nós pagamos tributos, em tudo nós pagamos impostos. Mas para nós que somos filhos, é para que eles, não venham se escandalizar, ou seja, esses que servem a Deus, esses que creem em Deus, não pagam impostos. São o quê? Né? Alguns chamam de caloteiros, né? Enfim, devedores, né? Para não dizer outros termos aqui que vocês devem conhecer aí, que chamam pessoas que não pagam suas contas. Então, que nós não venhamos ser chamados assim, porque o Senhor Jesus mesmo disse para nós pagarmos a conta. E aqui, neste caso, ele disse a Pedro para ir pescar, e lá haveria o dinheiro que ele pagaria os impostos. Você acha que o Senhor, que fez os céus e a terra, enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para seu favor e meu favor, e fez a obra completa? Você acha que este aqui, o Senhor Jesus, que mandou pescar o peixe e tirar o dinheiro lá de dentro do peixe, não pode fazer uma obra muito maior na sua vida para que você venha pagar todos os tributos e impostos que assim são necessários para se viver nessa sociedade, nessa civilização? Se não crê nisso, nós não estamos tendo fé, porque o Senhor Jesus aqui pagou o tributo dele e de Pedro, não é? Ele realizou aqui um milagre. E você acha que ele não pode realizar na sua vida? Porque eu estou desempregado. Porque me aconteceu isso ou aquilo e por isso eu contraí essa dívida. Porque isso. Porque aquilo. Porque fulano merece, não merece. Enfim, há N desculpas que talvez muitas pessoas e argumentos, não é? Que muitas pessoas podem utilizar para não pagar as suas contas ou para até mesmo sonegar impostos, tributos, para enganar. E aí entra também defraudar. Aqui o Senhor Jesus nos diz para que nós não venhamos escandalizar,
né? Para que nós não venhamos ser chamados de devedores ou outros nomes pejorativos, que nós venhamos pagar as nossas contas, porque o milagre que o Senhor fez aqui, a fim de pagar o tributo e não ser envergonhado, e não ser, não é, para que esses homens que cobravam os impostos não viessem escandalizar e tripudiar sobre o povo de Deus e até mesmo sobre Jesus, ele realizou o milagre. Portanto, creia, você pode estar na situação mais difícil que seja, mas o Senhor pode realizar um milagre na sua vida, porque Ele, mais do que ninguém, quer que você pague seus tributos, que você tenha o dinheiro necessário para você pagar as suas contas, para você poder comprar, para poder você pagar tudo o que você comprar. Claro, você também não vai sair comprando tudo. Que o Senhor te dê direção, discernimento, que Ele te dê, não é, entendimento, sabedoria para saber aquilo que você pode ou não comprar em determinadas situações. Porque nem, não é, sabemos que todas as coisas nos são lícitas, porém nem todas nos convém, que nós tenhamos aí o equilíbrio, o domínio próprio, não é, que a palavra de Deus também nos ensina. Mas eu quero ir com vocês lá em Romanos 13, capítulo 13, versículo 8, em que tem mais uma mensagem, uma palavra de Deus que vem aqui para nos ensinar sobre este assunto. Romanos 13, 8. Diz assim, capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma. A ninguém devais coisa alguma. Não deva nada a ninguém. Pague suas contas em dia. Comprou? Pagou. Tem de pagar algum tributo, mesmo que sendo injusto, né? Já é injusto porque você é filho de Deus e você tem todas as coisas. Mas para que não haja escândalo, vamos pagar, né? Mesmo que seja injusto, um valor acima daquilo que deveria ser cobrado para que você pagasse, não é? Como nós vemos, realmente as coisas estão muito acima do valor que deveria ser justo. Mesmo assim, você não tem outra saída a não ser pagar. A não ser você ali pagar a conta que você contraiu, pagar o tributo, pagar aquilo que está na lei. Não é? Ah, mas outro não paga. Ah, mas outro rouba. Você é você e Deus, é você e a palavra de Deus. Então, olhe para Jesus, aquilo que Ele falou para você e para mim. Não olhe para o que os outros estão fazendo, olhe para a palavra dele e faça isso. E com certeza, os milagres do Senhor, eles não cessam. São os mesmos ontem, hoje e continuarão sempre sendo, sempre existindo. E você tem que crer nesta palavra. E aí diz mais aqui no versículo 8. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Ame. Isso sim, nós devemos estar sempre em dívida, porque a gente sempre tem que amar mais e amar mais, não é? Mas a mensagem de hoje era acerca disso mesmo, né? Eu sei que é um assunto bastante delicado, talvez alguns aí não venham agora ainda entender esta mensagem, mas eu peço para que venham meditar nessa palavra, né? Venham lê-la e venham pedir realmente de coração que o Senhor revele mais para você sobre esta mensagem, sobre essa palavra, e você que aí não sabe da onde virá o socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O mesmo que operou milagres naquela época continua operando, se basta você crer. Assim como Jesus mandou Pedro ir lá pescar um peixe e abrir na boca do peixe, tirar o dinheiro para pagar os seus impostos, pagar as suas dívidas, assim o Senhor pode fazer muito mais pela sua vida. Claro que agora você não vai lá pescar, não é? E encontrar um peixe e tirar um dinheiro da sua boca, mas eu creio que Deus lhe dará a direção perfeita para que você venha pagar as suas dívidas, se é que você, né, contraiu dívida e está endividado, e aqueles que precisam comprar, né, o pão de cada dia, que precisam aí manter a sua vida, manter a sua casa, né, que são provedores muitas vezes de sua casa, que o valor que você
é importante para manter a sua vida e a sua família, que Deus venha te dar sabedoria para você administrar, para você não ficar devendo nada a ninguém. Que Deus venha falar mais com você, que Deus te abençoe e até a próxima mensagem, se Deus assim quiser.